Olá, internautas da Rádio e TV Web Luz. É um grande prazer estar com vocês novamente. No dia de hoje, nós vamos tecer um pequeno comentário sobre o Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças. O nosso Senhor Jesus Cristo nos tem apresentado uma sequência de informações, ensinamentos, voltados únicos exclusivamente para as necessidades internas, emocionais que nós temos apresentado. Tem Ele nos envolvido com informações tidas e interpretadas como sendo libertadoras, e libertadoras pelo fato de serem instrumentos que vêm a proporcionar a libertação de nós para conosco mesmos, naquilo que se interprete como sendo as questões históricas, atávicas, primitivas, com as quais emocionalmente nos encontramos envolvidos. Jesus oferece toda uma estrutura medicamentosa que necessita ser interpretada pela ótica ambiental na qual ele trabalha. Há de se interpretar que Jesus é conhecedor, é sabedor das vulnerabilidades, das deficiências que cada um de nós apresenta. E é sabedor, dentro desse preceito, que muitos ou todos nós nos encontramos doentes. E assim sendo, há necessidade de que interpretemos que existem aqueles onde o remédio lhe é oferecido e de maneira calma, tranquila, é aceito. E você tem os outros onde a oferta é feita, mas o nível de resistência interna é tão intensa, é tão grande, que passa a não existir a possibilidade da absorção daquilo que Jesus está oferecendo. Então ele é o mesmo a dizer que ninguém será abandonado, que ninguém será esquecido. E se assim o é, para aqueles onde as questões da inteligência, as questões racionais se sobrepõem e existe a capacidade de interpretar o que Jesus está oferecendo, este então com maior facilidade absorve o remédio. Para aqueles outros que se encontram com dificuldade, com resistências internas, então o remédio só pode ser aplicado via físico. E quando se diz aplicado via físico, então está se dizendo que Jesus trabalha com métodos didáticos, e um dos métodos didáticos que ele apresenta são as parábolas. E quando então ele apresenta as parábolas, muita coisa está envolvida no contexto, porque ele fala sobre algo do cotidiano, mas que a pessoa não consegue interpretar o que Jesus verdadeiramente está querendo dizer com aquilo. Mas antes da oferta da parábola, Jesus apresenta-se envolvido com imenso amor, com imenso carinho, com imensa consideração, de modo que aquele que teve a oportunidade de estar com Jesus jamais o esqueceu. Tamanha a impressão recolhida em razão daquilo que Jesus constitui no ambiente. Jesus apresenta no ambiente a sua doação amorosa, a transferência física. E naturalmente tudo isso está pululando no ambiente. E quando esse alguém, depois de muito tempo, venha se lembrar do que ocorreu, daí então ele vai se lembrar da memória referente ao Cristo, vai se lembrar das imagens condizentes às tratativas amistosas proporcionadas pelo Cristo, e haverá de se ressentir beneficamente de tais imagens e de tal lembrança, e neste instante vai ser instigado internamente nele o questionamento sobre o que foi mesmo que Jesus quis dizer com aquilo. E nesse instante, então, eleva-se na sintonia, busca uma frequência diferenciada e aquilo que a sua resistência no instante não permitiu absorver,
Ele absorve neste momento, ele absorve neste instante. De modo que ninguém deixará de receber o remédio pelo fato de se encontrar doente, mas principalmente pelo fato de apresentar resistências. Se assim o é, há a necessidade de que nós interpretemos, então, que nos encontramos envolvidos com um contingente muito grande de pessoas que se encontram doentes. Aquelas que se encontram doentes, que estão no mesmo ambiente físico em que nos encontramos, dentro do grupo chamado família, as que se encontram doentes que estão fora deste grupo, dentro do grupo social, dentro do grupo profissional, ou seja, muitos são aqueles que se encontram necessitados e não têm manifestado a sua dor interna, não têm manifestado a sua problemática interna. Em muitas situações, nós achamos que os momentos pelos quais estamos passando, ou pelos quais tenhamos passado, são momentos difíceis, eletrizantes, picantes, e temos então dito que temos sofrido imensamente, que a dor nos alcançou. Mas, se nós olhássemos para a fila que se encontra atrás de nós, a fila indiana que está atrás de nós poderíamos então interpretar que o primeiro da fila, esse sim sabe o que é dor, esse sim sabe o que é sofrimento. E, na verdade, desta matéria nós não entendemos absolutamente nada. Porque existem outros que se encontram em situação muito mais calamitosa do que a nossa. Então, se Jesus apresentou o ambiente, se Jesus em todos os instantes constituiu o ambiente, e este ambiente proporcionou então memórias e imagens extremamente gratas, a ponto de que alguém pudesse vir a se melhorar, vir a se curar em razão do que Jesus empreendeu, da nossa parte não pode ser diferente. Porque se formos interpretar a opção de Jesus pela escolha dos 12, então o que Jesus fez em todos os instantes foi interpretá-los pelas suas deficiências, interpretá-los pelas suas resistências, interpretá-los pelo fato de encontrarem-se envolvidos fortemente com as tradições que proporcionavam informações muito antigas das quais não conseguiam se libertar. E o que é que Jesus fazia? Jesus, então, observando as dificuldades interpretativas que os apóstolos tinham, principalmente da problemática das tribos do sul em relação às tribos do norte, o que Jesus fazia? Os levava para viajar constantemente, para interagirem com aqueles povos que eles reprovavam, para que pudessem observar as problemáticas existentes, para que pudessem observar as dificuldades que cada um daqueles passava. E Jesus, então, o que fazia? Os preparava para um trabalho muito maior, muito mais complexo que se daria quando ele, Jesus, fisicamente não estivesse mais com eles. Então Jesus buscava libertá-los das resistências internas que carregavam. Jesus buscava libertá-los das problemáticas antigas que se encontravam presentes, porque a responsabilidade a ser assumida depois de Jesus seria muito grande. Então o que é que Jesus faz? Jesus constitui ambientes diferenciados para os apóstolos, de modo que eles tendam, então, a realizar da mesma forma quando estiverem operando em seu nome, mas sem a presença de Jesus. A necessidade constante de se estar constituindo outros e novos ambientes. O que tem estimulado Jesus? O efeito multiplicador. Então, quando está se falando do efeito multiplicador, então está se dizendo o seguinte, que ele oferece, ensina aos apóstolos e os apóstolos haverão de transferir isso para outras localidades, para outras pessoas. Estas outras pessoas envolvidas, absorvidas nas questões apresentadas, tenderão a fazer isso para outros também. Então, o que Jesus tem proporcionado em todos os instantes, em todos os momentos,
é a realização de um trabalho que tenda a proporcionar o efeito libertador para todos aqueles com os quais estejamos envolvidos. Assim sendo, há necessidade então de interpretarmos que aquilo que de melhor estiver ao nosso alcance, aquilo que de melhor possamos fazer, aquilo que de melhor possamos oferecer, sempre estará proporcionando ao ambiente uma transferência daquilo que de melhor existe em nós, e isto, como é físico, estará pululando no ambiente. E aquele que se encontrar, então, aberto a absorver tais remédios, haverá de começar a se ressentir beneficamente em razão daquilo que foi proporcionado por nós. As dores têm se apresentado de maneira pungente, e muitos são aqueles, principalmente nestes tempos, onde temos ouvido falar da mudança do planeta de expiação e prova para a regeneração, nós temos visto, nós temos observado transferências constantes, referentes a dores, referentes a sofrimentos, onde muitos não têm se contido em si, onde muitos não têm se bastado e têm buscado algum tipo de alívio, têm buscado algum tipo de conforto, contudo, sem que expressem isso verbalmente. Os constrangimentos internos em razão de questões antigas, os constrangimentos internos em razão de problemáticas causais que se deram em existências anteriores, têm se manifestado neste momento na forma de efeito, e estes efeitos têm proporcionado imenso mal-estar, porque a grande maioria não tem querido dividir as suas dores com quem quer que seja. Tem sofrido e tem mantido de maneira calada aquilo que tem sentido, aquilo que lhes incomoda, aquilo que lhes tem proporcionado algum tipo de constrangimento. Isso tem ocorrido dentro de casa, isso tem ocorrido no meio social, isso tem ocorrido no meio profissional. Então, Jesus em todos os instantes tem apresentado o diferencial pelo fato de encontrar-se embasado em Deus, o diferencial pelo fato de ir ao encontro da dor. Tem apresentado o diferencial pelo fato de se mostrar interessado naqueles que sofrem. E se dentro do grupo familiar temos nos envolvido, reencontramos afinidades antigas, que por serem individuais, apresentam também experiências individuais, nós não sabemos verdadeiramente se aquele que se encontra perto de nós, dentro do ambiente doméstico, não é aquele que se encontra extremamente carente de algum tipo de lenitivo, de algum tipo de remédio. Então, é isso que Jesus tem buscado chamar a atenção. Buscar servir, buscar atender da melhor forma possível em todos os instantes, em todos os momentos, espalhando em todos os instantes, em todos os momentos, o remédio, o lenitivo, o antídoto que tenda a bloquear as questões tóxicas com as quais se encontram envolvidos. Mas para que isso seja feito, há necessidade que se siga um roteiro. Para que isto seja feito, há necessidade de que estejamos envolvidos dentro de pressupostos que tendam a fazer com que aquilo que se vá absorver do meio verdadeiramente surta efeito. Verdadeiramente possa proporcionar algum resultado. Porque não basta simplesmente a boa vontade, há que se entender as estruturas por onde seja possível auxiliar. Por isso, então, Jesus, sabedor destas necessidades, sabedor das problemáticas existentes, apresenta um roteiro seguro de como proporcionarmos ao ambiente o lenitivo necessário
para que alguém que se encontre doente venha a vir se curando lentamente. Apresenta num determinado dia o Sermão da Montanha como sendo a estrutura libertadora de todos nós. O Evangelho como um todo é de extrema importância. O Evangelho como todo é condizente a nós. Mas Jesus ele apresenta o núcleo duro do Evangelho, que é o Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças. E busca então proporcionar um entendimento e uma compreensão diferente daquilo que a palavra apresenta. Por isso que os bons espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, que a gente nunca cansa de chamar a atenção, sempre estão solicitando: não vos apegueis às denominações, mas à essência. Ou seja, não se vincule aos nomes, mas busque interpretar a essência que se encontra por trás dos nomes. E Jesus começa então dizendo sobre a aflição. Diz: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles, bem-aventurados, alegres aqueles, bem-aventurados em melhores condições de entendimento, em melhores condições de compreensão, aqueles que se encontrarem abertos a isso. E começa a falar sobre a aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então temos nos apegado ao nome. E aflição para nós tornou-se sinônimo de mal-estar, de desconforto, de dor, de sofrimento. Mas, na verdade, Jesus busca chamar a atenção do seguinte, que a aflição é um grande processo de aprendizado, que a aflição é um grande processo de libertação de nós para conosco mesmos. Porque se não houver momentos mais difíceis, se não houver situações mais apimentadas, se não passarmos por situações mais complexas, de onde tiraremos referências para nos tornarmos mais fortes, mais animados e mais perseverantes no nosso Senhor Jesus Cristo e em nós mesmos? Há necessidade de que apresentações se deem. E mais do que tudo isso, temos nos acostumado com a fumaça que é exalada de uma fogueira que se apagou. Não enxergamos mais o madeiramento, não vemos mais fogo, não vemos mais nada. Mas a fumaça ainda exala e nós vamos dizer que a fumaça nos tem incomodado. Na verdade, o que te incomoda não é a fumaça, o que te incomoda é a combustão que tem gerado a fumaça. Sem combustão não existe fumaça. Então, temos reclamado de situações na forma de vermos a fumaça e não temos conseguido interpretar que existe uma combustão interna em nós que necessita ser debelada, que necessita ser neutralizada. Então Jesus, ele vai buscando amenizar as nossas interpretações, ele vai buscando amenizar a ótica pela qual temos observado determinadas coisas. E começa então a apresentar a aflição como sendo este ponto por onde seja possível começarmos o trabalho interno na alteração das interpretações. Continuaremos este assunto no nosso próximo encontro, onde explanaremos mais sobre as bem-aventuranças apresentadas por Jesus. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa.